Até o ponto que eu ia trazer, que inclusive tem no livro, galera, eu falo muito desse livro porque eu já li ele bastante, inclusive quem vê ele tá todo rabiscado, mas que é sobre as últimas décadas ali, a gente teve uma mudança do que é um ativo da empresa, né? Que saíram de coisas mais tangíveis, como resultados financeiros que o André trouxe, passou a ser coisas intangíveis, por exemplo, a cultura. E hoje a gente escuta muito sobre equity. Você acha que essas coisas estão relacionadas? Totalmente relacionadas, né? Se a gente parar para perceber quem são as empresas de maior valor de mercado atualmente, né? Das 5, 4 são as grandes empresas de tecnologia. E quando a gente para pensar o que essas empresas produzem, elas não produzem ativos tangíveis, né? Elas Sim, produzem ativos intangíveis. Então, a maior parte do valor, ou quase a totalidade do valor de mercado dessas empresas, ela está em ativos intangíveis. Marca, propriedade intelectual, capacidade de continuar criando mais propriedade intelectual e tudo mais. Então, quem faz ativo intangível acontecer? Pessoas. sim. E pessoas, se eu tenho pessoas mais engajadas e mais conectadas com o meu jeito de fazer as coisas, maiores as chances do meu valor de mercado ele ser potencializado. Então, esse é um dos elementos que muitas vezes, né, quando, né, a gente faz projetos, né, com grandes empresas e os CEOs não estão tão habituados, nessas temáticas, a gente conversar com eles em relação a esse tema, né? Porque é uma coisa que, obviamente, ele está mais interessado, né, no dia a dia, né? Não que ele não esteja interessado em pessoas, mas no dia a dia ele está falando de negócios, desenvolvimento do valor do mercado da empresa, ações, etc. Quando a gente consegue fazer essa conexão, ele falou, pô, não é que faz sentido? Então, eu deveria investir mais o meu tempo nisso, né? Porque isso vai ajudar a desenvolver o valor de mercado das empresas. É exatamente isso. Então, a conexão entre cultura e estratégia. Então, está totalmente Sim. conectado. Não é à toa que se a gente tem um exemplo também no próprio livro, né? O exemplo da Microsoft, eu acho que é emblemático nesse sentido, Uhum. que o CEO, né, atual, que é o Satya Nadella, ele assume em 2014. E a primeira coisa que ele faz é um reposicionamento estratégico e um reposicionamento cultural simultaneamente. Quem nunca leu o livro dele, né, que é o Aperte o F5, apesar de não estar falando na capa que é um livro sobre cultura, ele fala exatamente dessa conexão entre estratégia e cultura o tempo todo. Inclusive, quem é da área de negócios é quase uma leitura obrigatória, porque ele faz essa conexão com maestria. Falou assim, olha, para a gente passar agora a ser focado em cloud computing, mobile computing, a gente vai precisar de novas características dentro da organização. A era do Windows foi Sim. espetacular, a era da gente colocar um computador na mesa de todo mundo foi espetacular, só que é do passado. Só que Uhum. o nosso mercado não respeita a tradição, só respeita a inovação, que foi a frase espetacular que ele deu. E a empresa simplesmente, né, de 2014 a 2021, o valor de mercado cresceu absurdamente, se não me engano, mais de 7 vezes. Acho que atualmente está em 2,5 trilhões de dólares, né, como valor de mercado. Então, assim, cultura é fundamental, eu não tenho dúvida. E ele fala isso. Pode pegar qualquer entrevista, gente, aí no YouTube que vocês localizarem do Satya Nadella. Ele vai Sim. falar Sim. a todo momento a conexão entre cultura e estratégia, a todo momento. Acho que é uma prova, um caso bem concreto da importância de uma transformação cultural Sim. conectada a uma transformação E estratégica. é legal a gente pensar no que você falou de exemplo da liderança, porque se eu não me engano, foi nesse momento em que ele mesmo escreveu um e-mail e mandou para todo mundo, Uhum. né? Então, assim, veio dele. Não foi aquela coisa de passa pro RH, passa lá pro outro. Não, ele foi No lá e primeiro falou. dia ele mandou para 120 mil funcionários. Inclusive erros dele, ele menciona no livro um erro, porque um dos elementos de cultura que ele colocou foi a questão da diversidade. É uma diversidade de pensamento, não só a diversidade em si, né, Sim. que hoje é muito foco das organizações, diversidade, inclusão, mas a diversidade de pensamento. E ele cometeu um deslize lá numa entrevista e ele voltou para a empresa e simplesmente pediu desculpas para todo mundo que ele
na conversa ele percebeu que estava fazendo algo, praticando algo que não era aquilo que ele realmente acreditava, Que né? lindo. Então ele foi e assumiu na empresa toda que aquilo foi um aprendizado para ele, e aquilo ali foi uma transformação Sim. na atitude e no comportamento dele. E Eu passa vi até um valor aí de humildade. Sabe? Eu vi uma notícia aí, eu não sei se é verdade, galera, vamos pesquisar, que é sobre o Elon Musk e a contratação dos cientistas que trabalham com Neuralink, o chip, né, que Uhum, coloca. Ele falou, pelo que eu tinha visto na notícia, ele tende a contratar cientistas que passaram por algum tipo de problema familiar em relação à saúde, porque ele quer resolver problemas assim com o Neuralink. Nossa. Então, Aí a pessoa está Uau. genuinamente conectada com exato, então Uau. sei É lá. o primeiro cliente, digamos assim. Né? Exato, então, tipo assim, poxa, eu poderia, sabe, aquela coisa de querer salvar, sei lá, um parente meu, não sei como. Ali tem um jeito de ser, então ele tá dando a oportunidade dessa pessoa tentar ajudar com isso, sabe? Então meio que casa essa questão de estratégia com cultura e ao mesmo tempo o que as pessoas têm como cultura individual, eu achei isso muito, muito legal, assim. Na lata, vamos lá, a gente falando de estratégia, falando de negócios e de cultura. Na lata, investir em cultura faz você vender mais? Sem dúvida. Você sabendo claramente a cultura que você quer desenvolver, o teu processo de recrutamento vai estar totalmente conectado, né? Você trazer não só pessoas que geraram resultados em alta performance, mas a forma como essas pessoas Sim. geraram resultados e tiveram alta performance. Pode ser que ao você identificar o como as pessoas chegaram naqueles resultados, você fale ou pense, não é a forma que eu gostaria de ter, né, aqui na empresa. E aí isso pode ser um fator que você não vai contratar, por mais que esse profissional seja um profissional de alta performance. Da mesma forma, isso vale para quem está hoje na sua organização. Tem gente que pode ter altíssima performance, mas será que ela está fazendo de uma maneira que é de motivo de orgulho e representativo daquilo que a empresa quer ser reconhecida? Um profissional da área comercial, ele tem um poder fantástico, não é só te trazer receita. Ele é um representante da empresa com o cliente. É quase a primeiro contato real físico com uma empresa, né, o vendedor. E se ele não expressa claramente a forma como a empresa trabalha, ele pode influenciar negativamente a marca, inclusive. Sim. Ele pode gerar impactos na marca. Ainda mais hoje em rede social, basta um exemplo negativo para aquilo ali virar um rastilho de pólvora e gerar um impacto tremendo na marca da organização.